Raríssimas, raríssimos e raríssimas, boa tarde, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 9 de maio de 2026, sábado porque ontem, sexta-feira, eu não consegui gravar, foi um dia um pouco tumultuado. Cá estamos nós aqui de novo, ao som dos pássaros italianos. Essa gravação que a gente fez em Perugia realmente vai render bastante. E acho que tem tudo a ver porque esses últimos dias eu tenho mergulhado, né, de cabeça nas fotos que eu trouxe. Eu fiz muita foto. Eu fiz, com uma câmera só, fiz mais de 1.600. Com o celular eu nem sei quantas, né? Mas com a câmera, que eu ando com uma câmera de verdade, eu fiz uma batelada de fotos, eu estou processando devagarinho. Então alguns dos álbuns, eu até vou dar o link, caso vocês tenham curiosidade, não são fotos pessoais, eu não publico fotos pessoais, são fotos que eu tirei, não dos lugares, mas nos lugares, é importante, eu não estou fazendo algum documentário sobre a cidade, não estou fazendo, não, isso já tem foto para tudo quanto é lado, são fotos que eu fiz naqueles lugares. Então já tem ali de, o que eu já fiz? Acho que eu fiz primeiro, acho que de Bolonha, depois de Florença, depois de Siena, depois de Urbino, eu acho que Volterra eu também já fiz, agora falta fazer, se eu não me engano, Assis, que aí vai ter pouca coisa. E eu estou fazendo nesse exato momento Ravenna, que as fotos estão bárbaras. Mas nessa hora de estar mexendo nas fotos, eu achei uma foto bastante inusitada, que é uma foto do chão. Eu estava numa cidadezinha muito pequenininha chamada Volterra, que ela é uma caixinha de joias absolutamente extraordinária, espero que vocês conheçam. A minha mulher tinha ido fazer alguma outra coisa, eu falei, olha, pelo sim, pelo não, eu vou ficar aqui no meio da praça para você me achar mais fácil. Né, ali é muito curioso porque aqui em São Paulo a gente tem feira livre, a gente já vai falar que é de feira livre também, mas na Itália também é muito comum, mesmo em cidades como Roma, você ter feiras ao ar livre que são um pouco diferentes. Tem fruta, tem legume, mas também tem roupa, sapato, bolsa, é uma coisa engraçada. Então nesse dia em Volterra tinha uma dessas feiras que são enormes, com os estandes grandes e tal, e fica um pouco confuso. Eu falei, olha, qualquer coisa eu estou aqui no meio da praça. Eu estava no meio da praça, sei lá, prestando atenção, né, nas coisas, e de repente eu olho para o chão e vejo um número, 1848 na pedra do chão. E eu falei, 1848, essa é uma data tão peculiar, né, grandes revoluções na Europa nessa época, mas por que aqui? Aí eu fiz uma pergunta para o Gemini, vou dar o link para vocês. O que acontece é que, isso infelizmente acontece bastante em algumas regiões da Itália, 2 anos antes, em 1846, teve um terremoto e a cidade de Volterra foi muito abalada, então teve todo um esforço de reconstrução da cidade e em 1848 eles refizeram o Palácio do Povo, lá, que é um lugar maravilhoso, e eu acho como da data comemorativa, eu achei por acaso essa celebração em pedra, no chão. Mas andar olhando para o chão pode revelar outras coisas. A gente andando por ali, por aquelas cidadezinhas medievais, ou até mais antigas do que isso, né? Cidades etruscas também, você olha no chão e você vê nas pedras, o piso é de pedra, você vê conchas, você vê coisas fossilizadas marinhas. E isso, puxa vida, como é que as pessoas não pararam para pensar, se é que não pararam para pensar, por que uma pedra, né, no alto ali da Itália, numa região bastante alta, inclusive, como é que você tem conchas marinhas se o mar não está tão perto assim? Em alguns casos está perto, outros lugares não está tão perto assim. Né? Como é que você tem concha nas pedras? E aí tá aí, vamos pegar isso como gancho, né? Vamos pegar isso como isca para a gente, de repente, fazer uma história profunda, para a gente mergulhar um pouco. E eu vou fazer aqui uma pequena digressão. Vamos ficar com essa história das conchas nas pedras do chão. Eu voltei a ouvir um podcast que eu adorava durante décadas, que era o In Our Time, apresentado por um inglês super divertido, que era o Melvin Bragg, mas ele foi ficando velhinho, como o próprio Renezinho está ficando velhinho, e um belo dia ele se aposentou. E aí eu fiquei, obviamente, abaladíssimo, porque eu já estava muito acostumado, eu já tinha criado amor, já tinha me apegado à figura. E agora tem um outro apresentador que não é tão interessante assim, mas tudo bem, e eu resolvi ouvir um episódio novo, e dessa vez era sobre silício, um elemento químico, certo? 14, se eu não me engano, na tabela periódica. E a história é muito interessante porque, veja,
a gente tinha que andar de joelhos por causa do silício. O seu telefone só funciona porque ele é feito com chips feitos em silício. A tela é feita de algo, né, do quê? De vidro, de algum tipo de vidro que é feita de silício. Não é? Você está num prédio, provavelmente numa casa, em que toda a construção foi feita usando areia, que é silício. É silício para tudo quanto é lado, certo? E o silício tem uma história muito interessante, uma história muito antiga. Né? Quando o universo começa, lá atrás, ele começa muito pobrinho. Ele só tem basicamente duas coisas. Né? Antes, primeiro, só estava uma sopa quente que não era nada, mas quando você começa a formar átomos e tal, você só tem basicamente dois, e um cheirinho de três, vai. Dois, hidrogênio e hélio. E um pouquinho de lítio, não sei porquê, mas nem vem ao caso. Então, ok, você só tem hidrogênio e hélio, você não tem mais nada durante um bom tempo. Até que se formam as primeiras estrelas. As primeiras estrelas são feitas de hidrogênio e hélio e elas começam aqueles processos insanos de reações nucleares, de fusão, os átomos se fundem, começam de repente a criar átomos que nunca existiram antes. Pense nisso, nunca existiram antes. Tudo ali era novo. Então, os físicos, os astrofísicos hoje têm bastante clareza de como que é esse processo da criação dos elementos no coração das estrelas. Então, primeiro forma, sei lá o quê, carbono, eu não vou lembrar, não, primeiro forma, obviamente, hélio, depois o hélio vai virar não sei o quê, é uma sequência, tá bom? Essas primeiras estrelas, que eram limpinhas, só tinha hidrogênio e hélio, né, elas eram gigantes, eram 100 vezes maior que o Sol. Né, e estrelas muito grandes, elas têm uma característica curiosa, elas duram menos, porque o processo é tão intenso, você tem tanta gravidade, que em alguns milhões de anos elas já morrem, etc. e tal. Estrelas menorzinhas, que não têm tanta pressão assim, o metabolismo é mais lento. Então a nossa estrela vai durar, ela já durou aí uns 4, 5 bilhões de anos, vai durar mais alguns outros bilhões de anos, mas as primeiras estrelas, cara, em algumas dezenas de milhões de anos, elas já estavam entrando em parafuso, né, produzindo uma série de elementos que nunca existiram, cuspindo esses elementos quando elas morriam, não é? E o silício é um desses elementos que são criados a partir dessa coisa convulsiva, né, das primeiras estrelas. Acho que 200 milhões de anos depois do Big Bang surge o silício pela primeira vez. É como se a história do universo, são 13, sei lá, quase 14 bilhões de anos, fosse um ano, tipo no dia 3 de janeiro já tinha silício. Né? E aí, bom, silício, poeira cósmica, e moral da história, a Terra é feita de uma quantidade colossal de silício na forma de óxido, a história, o silício não é tão importante para o nosso metabolismo, né? Mas muitas criaturas dependem do silício para viver. Aliás, nós dependemos de criaturas que dependem do silício porque praticamente metade do oxigênio na atmosfera, metade do oxigênio que você respira, vem de pequenas criaturinhas que são diatomáceas ou qualquer tipo de alga no mar que é microscópica e que faz metade do oxigênio que a gente respira, porque elas fazem fotossíntese. Tá? Okay? São mais antigas que as plantas, inclusive. Primeiro surgiram essas criaturinhas e depois de muito tempo é que surgiram as plantas. Pois bem, então, essas primeiras criaturinhas que fazem fotossíntese, tem lá nem sei como é que chama isso em biologia, não é uma linha, sei lá, mas são as diatomáceas. Né? Diatomáceas são criaturas minúsculas, são algas muito pequenininhas, mas que elas criam, com o silício que está em suspensão no oceano, elas conseguem, isso é um processo super difícil de entender até hoje, elas conseguem pegar o silício que está dissolvido na água e conseguem construir uma carapaça, não carapaça como a do caranguejo, não, elas conseguem construir em volta de si umas estruturas que são lindas, elas são absolutamente, vou dar link para isso, vocês vão dar uma olhada, são simétricas, são geométricas, são obras-primas, tanto que recentemente chegou aqui em casa um livro que eu comprei com fotos microscópicas de diatomáceas, porque é uma arquitetura espetacular, é belíssimo. Né? E essas criaturinhas existem numa quantidade inconcebível, né? E elas morrem numa quantidade também bastante elevada, e elas morrem e elas afundam e levam o silício para o fundo. Esse silício que vai parar no fundo do mar, ele acaba, sei lá, com o tempo pode virar rocha. Né? Então algumas rochas que a gente, sei lá, usa por aí e tal, elas podem ser justamente um cemitério de diatomáceas ao longo de centenas de milhões de anos.
E, aliás, já que eu estava falando aqui de cidades da Renascença italiana, ou cidades medievais italianas, mil perdões, limpando um pouco a garganta aqui, já que eu estou falando dessas pérolas, como, sei lá, Perúdia, a gente está falando de Urbino, a gente está falando de Siena, né? Todo aquele mármore maravilhoso, né, que é tirado ali de pedreiras ali na região e tal, aquele mármore são criaturinhas. Aquele mármore veio de onde? Né? Aquele mármore vem de calcário. O calcário passa por vários processos malucos, pressão, temperatura e tal, mas originalmente aquilo era simplesmente um cemitério de conchinhas de criaturinhas que foi se acumulando ao longo do tempo. Então veja, se o chão ali já estava mostrando fósseis, né, o chão na Itália estava mostrando fósseis que já estão mostrando o quê? Primeiro, que o mundo não nasceu em 6.000 anos atrás, né? O mundo tem uma história longa. Segundo, que, veja, o que hoje é uma montanha, antes já foi o fundo do mar, porque a gente sabe que hoje as placas tectônicas funcionam assim, né? Tudo envolve dezenas de milhões de anos. A Terra é praticamente um liquidificador em câmera lenta, né, que está sempre se reciclando, sempre se renovando. Quando a gente vê, sei lá, você olha aquelas fotos na costa da Inglaterra, você tem aqueles fiordes, aqueles paredões brancos, enormes, gigantes, aquilo é tudo uma quantidade bíblica de cadáveres de criaturinhas feitas de cálcio, de carbonato de cálcio, né? Pequenos crustáceos, pequenas criaturinhas e tal. Então, se a gente olhar à nossa volta, a gente está cheio de pistas sobre tempo, sobre o tempo, sobre evolução, sobre transformação, né, sobre como as coisas começaram lá atrás, a gente entende bastante bem, né, como que elas foram evoluindo, que a gente entende bastante bem, e tudo isso estava debaixo do nariz de todo mundo e a gente prefere acreditar em outras coisas. Você vai fazer uma árvore para fazer uma homenagem ou algum tipo de adoração a um outro mundo, quando o teu mundo à sua volta é muito mais interessante, muito mais criativo, né, muito mais flexível, muito mais surpreendente do que, sei lá, algum paraíso dourado de ouro. Né, mas isso é só um pequeno comentário, mas é interessante também, já que eu falei aqui de feiras, essa sexta-feira, ontem, eu tive o prazer de ir a pé. Nem estava uma manhã tão bonita, o tempo estava muito paulistano, um tempo meio estranho, né? Eu fui a pé até uma feira aqui pertinho de casa, que é uma feira excelente. E foi ótimo ir à feira, porque é quase que naquela hora que você percebe que você voltou, né? Que você percebe a diferença, que você percebe onde você está, onde você mora, qual a sua história, onde você pertence. Né? Feira que, eu não sei se você gosta de feiras, ou se onde você mora tem boas feiras, mas feira aqui em São Paulo, assim como é uma instituição, né? Assim como padarias são. Né? Feira com pastel, caldo de cana, aquela confusão toda, os vendedores, tem o nome, os feirantes que me perdoem, engasguei de novo aqui, os feirantes que brincam com todo mundo, que são divertidíssimos, as pessoas sorrindo, experimentando, e aquela absoluta fartura, aquela exuberância de cores, de perfumes, né, de coisas frescas, deliciosas, aquilo é um arraso. Eu aproveitei para ir até uma banca que a gente gosta bastante, que é uma banca que vende muitas frutas secas e castanhas, tal. Eu adoro castanhas, eu sou um imenso consumidor de castanhas e amêndoas, etc. e tal. E quando eu me lembro, eu compro também pacotes de sementes. Eu adoro sementes. Eu não sei do que, eu nem sei que eu estou comendo, mas eu sei que são sementes. E dessa vez, normalmente elas vêm misturadas, dessa vez não estava, então tinha 2 saquinhos, eu falei, acho que eu vou levar essa daqui. Sem sal, por favor, tal. Ela falou, essa daí é de abóbora. Eu falei, pô, é abóbora? Eu não sabia. E aquela ali, sem sal também, por favor. Isso é girassol. E aí, eu falei, uau, né? Ok, trouxe, estou feliz e contente aqui, foi uma experiência bárbara. Normalmente eu faço fotos também, porque a feira é super fotogênica. Mas tem uma coisa muito interessante que dá o que pensar, porque eu estava comendo aquelas sementes, e se você olha uma semente, o que é? Aquela semente vai virar o quê? Né? Aquela semente pode virar um girassol, pode virar uma abóbora, pode virar, sei lá, um carvalho, né? Pode virar sei lá o que pode virar. Né? É muito interessante porque quando você olha qualquer árvore por aí, ou as plantas todas por aí, elas nasceram de uma pequena semente. E como é que uma semente vira qualquer outra coisa? Aliás, não precisa ir muito longe, é só pensar em espermatozoide, óvulo, né? Como é que coisas tão absolutamente minúsculas viram você, ou viram eu. Não é? Mas voltando para as plantas, que acho que é um pouco mais fácil, é muito interessante porque
O que tem ali na semente que faz um carvalho? Porque, veja, o carvalho é muito grande, não é? Toneladas, nem sei quanto pesa um carvalho. Né? Se você parar para pensar, aquela sementinha, ela tem ali uma receita, e essa receita vai pegar coisas que estão em volta, que é gás carbônico, luz, né, e água e outras coisinhas mais, né? Ela vai pegar o que está em volta, ela vai incorporar, ela vai costurar aquilo, ela vai montar, vai fazer ali uma catedral chamada árvore, né? Veja, a árvore antes era vento, a árvore antes era luz, a árvore virou, é uma catedral feita por o quê? E aí é muito interessante, porque se a gente pensar em código genético, em DNA, que é isso, né? Uma semente é DNA. DNA com uma lancheira junto para aquela coisa conseguir sobreviver. Pois bem, DNA, aí você fala, DNA é informação. Tá, ok, é informação, é uma receita, sim, mas essa é uma metáfora. Mas o DNA é matéria. O DNA são átomos, o DNA são moléculas, moléculas arranjadas de um jeito muito peculiar que a natureza descobriu como fazer, né? E que é capaz de se reproduzir sem parar. Então, essa sequência maluca de átomos, de moléculas, não tem nada transcendente, não tem nada sobrenatural, é simplesmente a matéria que descobriu como copiar a si mesma e como atravessar o tempo e como se transformar e como, né, pegar o resto da matéria e convidar para a viagem. São átomos, isso é muito maluco, né? Até eu olho no espelho e falo, cara, que engraçado. Não é? Eu estou me achando aqui como se fosse uma entidade eterna que sempre existiu e tal, mas eu, na verdade, sou o resultado de um processo que não para faz bilhões de anos, um processo que começou lá atrás, a matéria foi se organizando de uma tal maneira que ela foi descobrindo como se copiar, como se reproduzir, como se expandir, como se, né, estender no tempo, incluindo através da morte, da diversidade, da evolução. Mas é tudo matéria, são os mesmos átomos da areia, é o mesmo átomo não são os mesmos, obviamente, mas é um átomo como é o silício da areia, o silício do vidro, o silício do chip de computador, né, que infelizmente esses átomos, o silício não conseguiu virar nada demais, né, infelizmente ele não tem essa capacidade, mas alguns átomos conseguiram, carbono sobretudo, nitrogênio, oxigênio, conseguiram dar as mãos ali e começar essa aventura insana que só se diversifica, que não para nunca mais, que nunca parou. Então, quando você está olhando ali uma banana na feira, por exemplo, e aí você fala, essa banana não vai durar nada. Cara, desculpa, ou então essas flores aqui, imagina, a flor já vai morrer. Não é? Mas, aliás, até uma coisa interessante, você tem todo um gênero de pintura que a gente chama de natureza morta. Eu não sei porque chamar, que coisa horrível chamar aquilo de natureza morta. Né? Uma flor num vaso, tudo bem, né? É lógico que ela não vai durar muito tempo, mas ela está cheia de sementes, aquelas sementes onde caírem vão continuar. Né? E se as flores morressem de verdade, elas não tinham chegado até aqui. Né? Então, essa mania, essa incapacidade que a nossa consciência tem, né, de perceber essa continuidade, de perceber esse fluxo, de perceber esse devir, de perceber essa potência que nunca parou, que é uma potência da matéria própria, que não deve nada a ninguém, que não precisa pedir bênção, não precisa agradecer, não precisa fazer nada. Ela simplesmente não para, né, não para há 13,7 bilhões de anos, o universo não para, né, usando sempre as mesmas leis, usando sempre a mesma física, usando sempre a mesma química, né, usando tudo isso, não para, e a gente, infelizmente, não é capaz de perceber esse rio que corre. Né? Aliás, tem um livro muito interessante do Richard Dawkins, que eu sei que o Richard Dawkins não é um cara muito fácil, ele é um ateu um pouco, digamos assim, provocativo, um pouco áspero, mas ele chama como é que chama? O rio que corre nas nossas veias, acho que é isso? Não, o rio que corre do Jardim do Éden. Ele não está falando de nada bíblico, é uma pequena brincadeira, mas a vida, ou a matéria que descobriu como se prolongar no tempo, é um rio que não para, que ele vai se ramificando, que ele vai se estendendo, que ele vai irrigando, que ele vai fecundando. Então tá aí, a próxima vez que você comer um gergelim, que seja, que você comer como eu, alpiste, basicamente, né, o que você for à feira, o que você olhar uma catedral de mármore, ou você olhar para o chão de uma cidade medieval na Itália, pense no tempo,
nesse tempo, pensa nessa longa e incrível jornada, essa aventura que a gente entende, não precisa recorrer a nada estranho, né? Talvez a maior aventura nossa seja simplesmente a gente aprender a reconhecer a potência e a beleza de tudo o que acontece à nossa volta. A gente inventou um monte de história que não tem pé nem cabeça, que são histórias ruins, são histórias tristes, são histórias pobres, né? Mas eu acho que, bom, eu acho que é isso que o Radinho está fazendo aqui. Está regando essas sementes para que elas frutifiquem e para que elas floresçam, né? E que levem adiante essa jornada. Raríssimas, raríssimos e raríssimos. Espero que esse episódio tenha sido, como eu ia dizer, inspirador pelo menos. Cuidem-se, por favor. Eu vou voltar ali para as minhas fotos. Assim que eu tiver tudo pronto, eu mando o link para vocês. Alguns eu já vou mandar agora mesmo. Eu vou colocar o link na descrição, né? Eu vou mandar pelo nosso canal no WhatsApp, nosso canal no Telegram. Cuidem-se, um grande abraço e até segunda-feira.